Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos mais uma vez, bem-vindos todos vós mais uma vez, bem-vindos todos nós mais uma vez e bem-vindos todos os seres que aqui estão, numa multiplicidade sem fim, já que por todos os cantos, por todos os recantos de todos os modos possíveis, há inúmeros seres como todos vós e como todos nós. E nisto que aqui tratamos e que aqui que nós expressamos, muito mais que uma reprise, tratar do mesmo modo, do mesmo conseguinte, do mesmo ímpeto. Então saibam, se existe algo entre nós, está entre uma novidade absoluta, incalculável, dentro de um prodígio, dentro de um mistério enorme, ou aquilo que exatamente podemos até dizer, como se fosse uma reprise do próprio ato, uma reprise do próprio ato, uma reprise do próprio ato. É disto que trataremos agora. Então podemos dizer que congratulamos esta possibilidade, estamos nela, podemos dizer que podemos saudar este ato, saudar esta ação, como sempre tratando como reprise será. Será que assim que tratamos de saudar o ato, de saudar a ação, que de maneira isto não é uma reprise, não é tratar de novo do mesmo modo. Então quando tratamos de saudar o ato, que é um verbo, e o ato é a competência de aqui estar todos vós, como isto não é uma reprise, mais uma reprise, mais uma reprise, onde está a novidade entre nós, dentro de tudo, esta possibilidade que aqui reinamos, que em aparência diz respeito a uma assembleia, diz respeito a um local onde seres da natureza humana espiritual encontram-se. E daqui diz respeito também que o maior enfoque de todos os enfoques é o espírito, a espiritualidade. Por onde caminha o espírito, por onde caminha isto que todos vós e todos nós e todos que estão aqui em fundamento o são. Então, a novidade, filhos desta vida, filhos exatos desta vida, todos vós e todos que aqui estão, e todos que aqui está, e todo este que se manifesta exatamente igual, já que no pronunciado disto não haveria possibilidade de outro ato que não seja, outra expressão que não seja da natureza humana e espiritual. Então saibam disto. Aonde poderíamos reencontrar a novidade, como sempre, como tratamos aqui, e que não seja uma reprise. Ora, estamos tão acostumados à reprise, que porventura a reprise torna-se reprise constantemente. Então toda leitura que posso obter agora, no que diz respeito à espiritualidade, que esteja num livro, num dispositivo, numa biblioteca, ou seja, de que modo da espiritualidade, como se a espiritualidade estivesse em algum lugar, e vós, que não foste a própria espiritualidade, estiveste aqui lendo sobre a espiritualidade, tentando saber entender da espiritualidade,
Qual a novidade disto, filhos desta vida? Todos nós, filhos desta vida, incalculavelmente filhos desta vida. E se for filhos dessa vida, somos existenciais desta vida, em primeiríssimo lugar, como sempre tratamos, isto é reprise. Em primeiríssimo lugar, no que diz respeito à nossa existencialidade, algo a realizou. E se algo que realizou diz respeito, que qualquer algo que pudéssemos profanar disto, seria o quê? Então, onde está a novidade? Onde está a novidade? A novidade está, principalmente, que tudo que é possível saber da espiritualidade, da progressão dessa espiritualidade, da progressão do espírito, seja de que este espírito tenha a competência de utilizar todos os verbos possíveis, tenha a competência de tratar, que é um verbo da espiritualidade, ler, que é um verbo sobre a espiritualidade. Onde está a matriz disto? E onde poderíamos dizer que sempre tratamos de algo que é idêntico? Ora, só disso que acabamos de tratar pode gerar algumas vidas para sabermos diretamente disto. E tudo será ou uma reprise ou uma novidade. Sabe quantas vezes em reprise estão caminhando neste campo de vida de encarnados, que não é uma impressão particular que tem, é a novidade da novidade da novidade. Estamos numa orbe celeste e estão como reprise destes bilhões de seres que estão nesta terra, do mesmo modo, com duas pernas, dois braços, e com as competências que todos têm aqui, de um modo ou de outro, e de que a espiritualidade estará onde? O espírito estará onde para tratarmos do espírito da espiritualidade? Então, ora, entre todos vós se manifesta, mais uma vez, igualmente, a Big Mael, que porventura é um existencial da natureza humana e espiritual, apenas num consenso de que todas as entradas que tem o diz e faz como um espírito da natureza humana e espiritual. Aqui está para todos vós. O que significa que isto? Não há nenhum diferencial do que todos vós. O único diferencial é que inventaram, de algum modo ou de outro, o que não seja isto. O que seria? Por onde vamos procurar, então, esta bendita espiritualidade? Aonde vamos procurar esta bendita espiritualidade, o caminho do Espírito? E onde vamos procurar, a partir do fenômeno maior de todos os fenômenos que reina entre todos vós, de simplesmente serem existenciais como nada, de serem espírito da natureza humana e espiritual, já que o diferencial disto é muito claro, porventura, em todos os universos, tanto deste campo de vida de encarnados, em todos os continentes, subdistritos, distritos e mais, é da natureza humana e espiritual. Ora, o que tratamos aqui que é repetitivo? O repetitivo sempre está naquilo que saímos da novidade e nos tornamos repetitivo. Então, se este local, de onde se expressa dentro no interior deste portal, uma porta que se abre e tem um indicativo maior do que todos os indicativos, vivificação,
Vivificação é um verbo. E sendo um verbo, está na característica da natureza humana e espiritual, daquilo que possa tornar a vida, tornar aquilo que vive mais vivo intensamente por aquilo que é sustente. Por aquilo que é sustente. O que é repetitivo nisto? Só é repetitivo quando, dentro daquilo que olhamos de fora, para aquilo se repete. Porque isto é a novidade, da novidade, da novidade, e que agora, daqui um segundo, será novidade, daqui um minuto será novidade. No próximo dia será novidade, porque é um fundamento. Então, em se tratando de repetitivo, então poderíamos não repetir mais isto e vamos ler sobre a espiritualidade. Aí nós vamos trazer dentro de seres que falaram da espiritualidade, de um modo ou de outro, do mais iluminado ao menos iluminado, e todas as regiões perversas que existem por todos os cantos. E que diz respeito ao espírito da natureza humana e espiritual, porque o lobo, porque o lobo, os leões e tudo mais, não são capazes de perversidades, nem conquistarem falanges imensas de perversidades. Eles estão sempre prontos, que se tiver uma sede ou tiver fome, instantaneamente dentro de algum proveito, poderão até se alimentar deste encarnado nesta terra, que por acaso vai ler sobre espiritualidade. Então, isto que tratamos e que se tratamos sempre é a grande novidade. O que é repetitivo é aquilo que contrapõe a novidade. O repetitivo é aquilo que coloca dentro de todos os verbos, dentro de crer, não crer, em todas as distâncias possíveis para tratar disto que tratamos. Então, por isso fomos indicados fundamento, porque se tratar de fundamento sempre será novidade. Se tratar hoje de contos de espiritualidade, poderá trazer como novidade de contos e de espiritualidade, e cada um será e terá centenas, milhares de contos de espiritualidade. Então nós tratamos não de contos de espiritualidade de algum lugar, da grande novidade. E a novidade é exatamente isto. Se a novidade crística é a novidade. Quando ela não é, torna-se um conto de espiritualidade, aí ela torna-se repetitivo, 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 repetitivo e repetitivo. Então, talvez este ser da natureza humana e espiritual, do tamanho do mundo inteiro, sei lá de onde, e trouxe uma novidade para encontre esta novidade, ou encontre o repetitivo. Então, se tratamos de um fundamento, e depois ele torna-se repetitivo, então queremos colocar o fundamento tão longe que jamais alcançaremos, para ficar vidas, tratando ao longe do fundamento da espiritualidade. A espiritualidade é um fundamento. Aquilo que sustenta a espiritualidade é um fundamento. Ora, por acaso estão fora da espiritualidade todos vós? Abigail está fora da espiritualidade, Eurípides Barçanufo está fora da espiritualidade? Ora, se estamos fora da espiritualidade, então houve um milagre ao inverso. Ficamos longe da espiritualidade para olhar de longe. Ficamos com o repetitivo e não com a novidade. Então, se ficamos com o repetitivo, amanhã vai ser repetitivo. Daqui a pouco vai ser repetitivo. As nossas intenções serão repetitivas. Nossos intentos serão repetitivos. Nossos rancores serão repetitivos.
naquilo que podemos ler da espiritualidade lá longe, e diz que lá na espiritualidade lá longe, o consenso diz que possamos ficar tão próximo do nosso próximo e passar para o nosso próximo o que conveniente está do repetitivo que temos para que ele seja repetitivo e muito bom, educado, agradável, pronto para estar no mundo e pronto para caçar o mundo, e se possível caçar seus semelhantes também, e se possível arrancar dos bolsos que é possível de seus semelhantes. E seremos repetitivos, e falando assim, quero encontrar a novidade, sentado nela. A única novidade que podem encontrar está sentado nesta cadeira. O único algo de espiritualidade que possam tratar é o que está sentado nesta cadeira. Desde que, então, num prodígio ao contrário, possamos entender do modo que quisermos que não somos da espiritualidade, que não somos da natureza humana e espiritual, que não somos existenciais, como isto sendo algo que esteja na formatação de nossas impressões e não da verdade. A verdade é o que está sentado aí. É o livro do livro. Se não for, estamos aos avessos, criamos uma possibilidade que nós mesmos criamos, vestimos ela do jeito que queremos vesti-la, inflamos de impressões como queremos que seja, e ela é algo que vai ver a espiritualidade longe. Qual espiritualidade? Quem tem a competência de não existir aqui? Essa é a questão da questão. Isso é novidade da novidade da novidade, porque vai ser novidade daqui milésimo de segundo, daqui um segundo, daqui um minuto, e daqui milênios, e daqui 100 vezes que estejam nesta terra. É o prodígio do prodígio. Quer dizer que o existencial é quem está sentado ao lado. O existencial é alguém que está em outro continente e que descobriu o espírito, de que fala sobre o espírito. Então, o repetitivo não vai saber da novidade, porque ele é repetitivo. E vai ser repetitivo daqui a um minuto, vai ser repetido daqui a pouco, e vai ser repetitivo. E tudo que tratamos, podemos falar tudo de novo. Exatamente será. É um prodígio da repetição. Mas então saiba, toda indicação deste pórtico para todos que aqui estão e se manifestam que estão, é simplesmente retornar à cadeira do que é um milagre. Não é possível que não seja. Todos aqui têm um laboratório particular de fazer a obra de existir. E tem um laboratório particular que vai resolver o grandíssimo, algo que precisa ser resolvido para que esteja numa órbita terrena neste grande universo. Constituímos tanto que nos afastamos de todos os milagres, de toda a novidade, de tudo. E lá no repetitivo, queremos saber da novidade. O repetitivo só sabe do repetitivo. Vai incluir o repetitivo. E este repetitivo é capaz de querer saber do milagre. Aonde? Aonde? Em todos os sutras. Então saibam, isto está no nariz de todos vós. A qualquer hora que queiram entrar e saber e falar dele pelo resto da vida, e até, e muito, muito do todo o Evangelho do Cristo, e podemos dizer no repetitivo, todas as vidas possíveis, e na novidade é uma só. É uma só novidade, e por ela, pela novidade, ela
tem a resposta em si mesmo. Então, no repetitivo, em centenas de possibilidades, em centenas de algo indiscutível, que possamos tratar aqui. Então, o repetitivo é algo, por uma confecção própria, dentro de um milagre, dentro da competência da natureza humana e espiritual, de fazer-se em 1, 2, 3, 4, 5, tudo repetitivo, cópia do milagre. Como vai ter uma cópia do milagre? Uma cópia que olha de longe para o contato real, e olha e fica olhando e perguntando onde está o espírito, como será que é o espírito, como anda o espírito, como será que num lugar que se chama Terra, que tem um campo de vida de encarnados, de bilhões de seres, como será? Como será? Então, se pudesse em outros campos de vida, de outros modos, então teria uma questão dessa. Como será? Então, se estiver dentro, se estiver na novidade, ele saberá de imediato o que é. Porque na novidade existe a revelação, na novidade existe aquilo que é algo que jamais é indiscutível. Na novidade. Ora, então deve ser muito estonteante, muito desagradável estar na novidade, que não tem, podemos sentar aí em cada canto desta terra e ficar multiplicando opções de vida, opções disto, opções daquilo, até que onde o mal chega, que aí começa o bem. Será que o bem começa aqui no meio do mal? Ou o mal começa lá no fim do bem? Será que onde que é isto? Então, na cópia que fizemos e que saímos do milagre, então, a cópia é repetitiva porque é uma cópia. É repetitivo. Ele só se reconhece repetindo. Só se reconhece repetindo. Então, no campo da novidade está o campo do milagre. Nesse milagre, então, existe algo que estão sentados aí e diz que por apenas o milagre existem. Isto é uma realidade única. Em toda a literatura possível da espiritualidade, só vão encontrar algo, isto. Onde está a espiritualidade que não sois? Quer dizer que resolveram não ser da espiritualidade. Resolveram dizer que são espírito. São algo que? Quer dizer que são algo copiado, que colocaram dentro daquele copiado tudo que entenderam que é importante. E lá ele fica repetindo. Tudo que combina com aquilo é ótimo. O que descombina é péssimo. Então vamos dizer que nessa discutibilidade, o que é bom, o que podemos exercer pelo nosso próximo? Cada um, será que tem um modo de entender isso? O que é o benefício que podemos realizar pelo nosso próximo? Primeiro, precisamos ter o contato que o nosso próximo ou é uma novidade, ou é uma cópia. Se for uma cópia, que será que eu posso realizar por vós, cópia? Peguei eu dentro disto, pus dentro daquela cópia, e dentro da cópia, digo, que posso eu realizar por vós? Eu tenho a impressão que o que é melhor para vós é isto. Então, um que é bem próximo, não, acho que o melhor para este é isto. O outro disse, acho que o melhor que este é isto. Então, dentro da discutibilidade geral, aonde vamos saber onde está o bem e o mal? O que é escuro, o que é claro? Se fizéssemos uma obra-prima aqui e trouxéssemos, porventura, encarnado
totalmente aqui o Cristo. E ele dissesse do que é a novidade. E a cópia recebesse isso, ia sair do portão e iria contar uma história bem grande que viu Cristo de verdade. E ele era assim mesmo, tinha 2 braços, 2 pernas, estava lindo e teve uma luz que chegou tão grande, tão grande, tão grande. E ele disse assim: sois vós como eu, filho de Deus. Se comungar com a novidade do Pai e o milagre do Pai, sereis isto. De outro modo, podereis o que quiser, porque tereis a possibilidade máxima e será sustentado. Então este Cristo, como ele poderia trazer a menção máxima para todos nós de que sois o próprio Espírito, de que sois a própria espiritualidade, que sois o próprio milagre, e de aquilo que sois, de que inventaram o que sois, é aquilo que o imobiliza, é aquilo que discute o mundo, é aquilo que está impotente, e é aquilo que está sempre repetitivo, e que a novidade, não que ela foi embora, saímos dela. Então, Abigail, é muito simples para tratar aqui, que saímos dela. Então, na Gênese consta que do Éden, alguma coisa aconteceu, que entendemos que se tínhamos todo o tesouro de Deus, poderíamos nos tornar Deus inseparado. Esquecendo-se de algo muito importante, de que daquilo que ele pôde ter impressão, já que tenho todos esses tesouros aqui, de todo o inteligenciar, de expressar de todos os tesouros, então eu vou fabricar dentro desses tesouros aquilo que quero. E quando isto se fez, se propagou, e aquilo que a duplicidade foi se manifestando, sempre sustentado, e a duplicidade esqueceu de algo, que ela era sustentada, esqueceu, quer dizer que faltou uma válvula na prodigalidade que poderíamos criar nós mesmos à parte, de que somos sustentados. E a crença que somos a duplicidade é tão absoluta, tão absoluta, tão absoluta, que ficamos duplicidade. E a duplicidade tem um castigo terrível. Primeiro, que o Éden desapareceu. Então precisamos trabalhar muito, 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 porque no exercício de que esquecemos que poderíamos utilizar os recursos do Pai para que tem dentro da bonança, não precisaríamos trabalhar porque estava disponível para nós, porque somos prósperos, a prosperidade desapareceu. Aí teríamos que trabalhar muito, porque precisaríamos ativar aquilo que era possível para que possamos sobreviver. E fomos multiplicando que nem formiga, mas sempre da natureza humana e espiritual. 7 entradas que são sustentadas e nos dá a possibilidade de cada um deste comum total levantar, abrir o portão e ter senso de direção através de uma rua, através de tudo isso, tudo igualzinho. É isto que aconteceu. Aí ele se tornou repetitivo, enfadonho, insuportavelmente enfadonho. E tão enfadonho que achava que todos os seus atos podiam ser a deriva do jeito que quisesse ser. Então ele fala assim, eu tenho a impressão de que eu preciso 10 vezes mais do que eu precisaria. Porque eu tenho a impressão por isto, por isto, e por isto, e por isto. Imediatamente tudo era ativado e sustentado. E cada vez mais do repetitivo e enfadonho, precisaríamos, em vez de 10 quartos, 11.
Se precisaríamos ter uma fonte de alimento, precisaríamos ter de 10. E nisto existiu uma luta de repetitivos, que trouxe a miséria humana, que trouxe tudo o que está circundante e comendo lixo, e aqueles que fazem lixo, e jogando fora o lixo. Estamos num conto espiritual, será? Então usem, a partir daqui a pouco, não serem repetitivos. O repetitivo vem. O enfadonho vem. O escuro vem. E nisto, somos repetitivos utilizando recursos reais. Pensamos, arguimos, sentimos. Pensamos e sentimos conjuntamente. Temos dentro do atávico, existe o encanto daquilo que faz copular. E ele, junto com o popular, do que aquele sente, daquilo que ele entende, e daquilo que de todas as impressões que ele tem, ele vai ficando Deus e caminhando nesta terra, pisando do jeito que quer. E o repetitivo fica tão repetitivo e tão enfadonho, mas tão enfadonho, que vamos encontrar todos os objetos possíveis para estar alterado de si mesmo, para respirar um tipo de fragrância. E inventamos todas elas e vamos cheirando no enfadonho. Aí tira um pouco do enfadonho, depois repetimos a dose, depois ficamos mais enfadonho, e isto mais. Se no quesito de todos os enganos possíveis, do repetitivo que temos, é de acumular ou acumular qualquer coisa. Então, tudo que está lá fora representa que tudo, quando estamos enfadonhos, temos. Mas lá fora tem um requisito que está em todas as partes deste mundo: recurso. Então podemos ter tudo que está lá fora, mas precisamos ter aquilo que o recurso paga. E aí nos tornamos repetitivos no recurso. E tornamos no repetitivo naquilo que podemos usufruir disto, deste grande mundo lá fora. E principalmente aquilo que ficamos com o nariz empinado, importantes. Importantes no que sentimos, importantes no que dizemos, importantes no que tratamos, mortais. Mortais significa nada, porque no apogeu máximo do repetitivo, e tudo enfadonho que quiserem, vão para um enfadonho deitado, muito enfadonho, e isto diz respeito que a cópia não tem a revelação do que seja terminal, último expirar. O último expirar, como a espiritualidade está longe, lá longe, em algum lugar, que vamos tentar achar uma obra literária melhor possível de que possa tratar a coisa. Algo tão absolutamente dentro da novidade, de que são mortais, passageiros. Então será que Abigail e esses seres que estão aqui, tratando do repetitivo ou da novidade? A novidade é uma só. O estado de milagre é um só. Então, se falamos de recurso, é dentro da cópia, recurso é o que está no bolso, e daquilo que ele possa usufruir lá fora dentro da sua infidonice, e ele usufrui. Bom, esqueceu de algo que ele se tornou uma cópia, e ele esqueceu que é sustentado, e aí ele esqueceu que daqui a pouco, como todos aqueles que aconteceram à volta de todos aqui, viramos a costa, está lá. E torna-se repetitivo, porque enterramos 1, 2, 3, 4, é repetitivo.
É uma questão de repetição como sentimos. É uma questão de repetição como pensamos naquilo. Repetitivo. É um milagre ou não? Quem faz isto? Quem revoga isto? Onde podemos contratar advogados para revogar isto? Onde podemos arrumar todos os recursos desta terra para revogar isto? Não? Então, isto sim, é irrevogável. Então, temos tudo, tudo, tudo à nossa volta para que tenhamos uma revelação. O repetitivo, eu vou repetir de novo. Mas, Abigail, agora que estás não neste campo de vida de encarnados, pode dizer para nós como é do outro lado, lá onde vivem os pós-morte, onde vivem os fantasmas, onde vivem quem mais que tratam? Como é? É o retrato que tratamos. Podemos viver 100 anos no repetitivo, 200. Então, se há algo implacável, é a inteligência maior. Então, poderíamos, então, no repetitivo, trazer uma lei diferente, que depois de que alçássemos aquela condição, não seríamos mais repetitivos, a novidade nos alcança, vemos a luz do céu, e essa luz do céu nos pega e ficamos iluminados. Cadê os iluminados desta terra? Então poderiam dizer assim, quando reencarnarem, ora, vai nascer deste tamanho de um útero. Não é possível, sim. Vai crescendo, os ossos crescem, tudo cresce e fica grande. Todos os acessórios que temos ganhamos de graça, até o encanto de fazer um tipo de ato e que vai trazer outro semelhante para esta terra. Isto, nossa! Mas lá também é um lugar que é enfadonho, mas também tem luz. Então, do enfadonho podemos ir para a luz. Se sabe o que é repetitivo, é o que está sentado aí, é igual. Porque o repetitivo é sustentado. Então, fomos dados a competência disto, do que quiser, através do verbo. Mas, Abigail, e o mudo que não expressa externamente? Ele pensa o verbo. Manuseia o verbo. Quer dizer que se fechar a boca de todos está resolvido. Hein? Somos a obra-prima. Temos uma herança. E podemos, num consignado disto, resolver para onde vamos. De que modo vamos. Então é assim. Quando o repetitivo existe, só esperamos que através do repetitivo aconteça algo que vem aqui e traga algo para todos vós de uma maneira que desse repetitivo se encaixe no nosso repetitivo e fala, nossa, agora encaixou no meu repetitivo, agora eu sei. Vai saber um repetitivo diferente. Mais um repetitivo. Alguém pode levantar o braço se for diferente disso? Isto quer dizer que possam estar aqui querendo algo que não seja repetitivo. Não, querem um repetitivo que encaixe no repetitivo. A novidade aqui está. Principalmente que a novidade e tudo que posso obter da espiritualidade está sentado nesta cadeira. Nesta cadeira, nessa cadeira e nessa cadeira. Como o fruto pode querer esperar que aconteça algo que ele saiba de que é o fruto?
Então existe um consenso, podemos tratar de leões, podemos tratar daquilo que os leões se alimentam, podemos tratar de tudo. Existe um consenso nisto. Eles não são da natureza humana e espiritual. Eles não precisam que venham o Cristo vivo, ou o Buda vivo, ou todos os seres que vieram desta terra. Não precisam. Não precisam de educação e não precisam de nada, mas não são da natureza humana e espiritual e jamais farão milagre e nem jamais teriam a competência de pôr esses universos à frente de tudo. Eles têm uma competência perfeita e direta e de que possam evoluir ou involuir de acordo com a terra que vivem. Se colocar um leão em outro planeta, ele vai ficando pequeno, ele pode ficar pequeno. Aí ele fica um gato e come coisas pequenas. Ou, então o darwiniano, dentro de Darwin, ele disse que a natureza humana e espiritual, então é um que era um e depois ficou algo tão extraordinário que o próprio Darwin podia pegar um navio e ir para uma ilha extraordinária e tinha papel, expressão e língua. Não, não, não. Já nascemos assim aqui nesta terra, na temperatura que precisava, seja o que for, para que pudéssemos reproduzir, e como fazer cópias ao nosso lado. Quanto melhor, perto ou igual a nós, melhor é. E se contrariar isto, há uma distensão e uma dor enfadonha. Então saibam, a repetição é algo tão imenso, que como pedacinhos e pedacinhos de fotos se transformam num filme, a repetição de pedacinhos com pedacinhos e pedacinhos se transforma numa imagem que caminha. Assim esse repetitivo de todos nós. Esta novidade que trazemos só vai ficar ótima quando ela encaixar no repetitivo de cada um de vós. Se de outra maneira vamos esperar falar de espiritualidade, vindo aqui 100 vezes, 200 vezes, vindo nesta terra por 100 ou 200 vezes, depois da duplicidade, existe algo e que é tratado por todos os seres que estavam dentro da novidade, integralizar. No fomento disto, existem práticas, existem discussões, existem estudos, existe tudo deste mundo, existem idolatrias, existe tudo deste mundo. Só existe algo, algo só, a revelação, que nos tornamos repetitivos e não conseguimos parar de ser repetitivos. Quando temos uma revelação que pedacinhos fixos, com outro pedacinho um pouco diferente faz um filme, e temos revelação disto. Então, mais uma vez, o repetitivo só sabe e quer o repetitivo. Então, se tem algo dentro de nós, no interior de nós, que é um milagre porque não fizemos, e temos uma competência dentro de algo, nós repetimos aquilo, e ele fica repetitivo, e somos capazes de ver aquele repetitivo quando quisermos. E nisto que estamos tratando, todas as atmosferas de seres que saem deste campo vão no seu campo repetitivo. E encontram seres que combinam com seus repetitivos. Só que a diferença de lá e aqui só existe uma densidade. Quando vamos para lá e vamos numa densidade e nos reorganizamos dentro de densidades, não é como aqui que se encontram em todos os continentes e podemos pegar um navio e vamos reencontrar lá. Podemos encontrar ou não.
Esta é a diferença. E aqui se fez algo que todos pudessem se encontrar. Do mais escuro ao mais claro. Do mais repetitivo ao menos repetitivo, e se encontram. Por isto, este campo de vida de encarnados tem um corpo só. E toda esta matéria só se encontram ou para matar, ou para odiar, ou para, dentro do nosso próximo, fazer o possível para que ele seja péssimo, porque entendemos que nós somos bons, e assim por diante. Aqui se encontra. Os ódios se satisfazem. Então, sabe qual é a preferência? Tão clara, de que há pouquíssimos encarnados aqui, onde tratamos. Porque todos querem melhorar o repetitivo. Querem a repetição. Querem resolver toda a espiritualidade na repetição, não na novidade, não no próprio milagre, não na própria cadeira que se assenta. Então, se tiver a revelação de que não é um milagre, é porque tem algo que saiu fora do milagre. E temos a revelação, nossa, algo saiu fora do milagre, porque jamais, eu não sou milagre, eu sou isto, aquilo, a repetição disto e daquilo, e a repetição de tudo que eu entendi, do que eu entendi que fez realizar a obra de mim mesmo. Como se fizesse capacidade de realizar uma obra-prima fora do milagre, com uma competência particular fora do milagre, sendo sustentado. Isto é crível. Ou isto é incrível. Então tudo começa para o retorno do Éden, quando temos a revelação que duplicamos-nos, ficamos fora do milagre, mas gostamos muito deste repetitivo. E gostamos do nosso presente real que temos, só que ele é sustentado para sempre se quiser. É sustentado, e é sustentado, e é sustentado. Então, se querem tratar de espiritualidade, lá em algum lugar do mundo, e do que seja, sim, só encontrarão na grande novidade que sois e no milagre que sois. Fora disto, será mais um repetitivo que junta com o repetitivo, que junta com o repetitivo e que junta com o repetitivo. Aí podemos ter muitas conversas do repetitivo, mortas e enfadonhas. Então sempre a grande questão. Ora, Big Mael, já tratou de tudo isso. O que eu faço com o meu repetitivo? Quando o repetitivo de cada um, nele está crença ou descrença nisso. O de que todo condizente do suposto milagre, do suposto bem-aventurança, e de que ele faz o prodígio porque está no lugar do repetitivo, ele lutará bravamente para que nada faça para que mude o seu repetitivo. Queremos um repetitivo de não mudança. Queremos um repetitivo de todo modo que nos tornamos exatamente igual e repetitivos a cada segundo, do mesmo modo
Querem apostar o anel de Abigail? Só a novidade tira esse anel do dedo de Abigail? Não repetitivo. Só a novidade tira. E será abençoado por ele. Quer dizer que tratamos disso como se tivéssemos uma arma de choque. Quem daí poder, cada um de um modo ou de outro, dentro dos seus repetitivos. É ele que vai dizer como vão embora. Eles é o que vão dizer do dia de amanhã. Eles que vão dizer de todas as promessas de amanhã. Eles é que vão dizer se vão ter horrores do mesmo modo. Se todas as desavenças e as descrenças vão continuar do mesmo modo. Só assim nos reconhecemos, aí nos reconhecemos, nossa. Então, o que fazer? Então existe algo do que fazer. Quando temos a revelação disto. Mas ora, tudo fará para que não haja revelação, porque ficamos vidas e vidas promovendo o que sois, não apenas nessa. Já nasceram na mesma repetição, estão sentados nela, não porque em alguns anos, 20 ou 30, o realizaram. Estão encarnados por isto. A obra-prima do contrário ao milagre, já que podemos tratar da espiritualidade, do fundamento, 1000 vezes, o critério do repetitivo, não está lá dentro isto. Pois não está lá dentro há séculos. Há séculos. Se tudo que possa esse repetitivo tirar o milagre, quer dizer que o milagre é ter conexão em totalidade com aquilo que nos sustenta. E aquilo que nos sustenta nos deixa próspero, não enfadonhos, nem raivosos, porque é uma imbecilidade, porque tudo disto nos tira algo imprescindível, o grande recurso que precisamos. Agora, é muito parecido com o recurso que todos têm no bolso. A relatividade externa é do tamanho do dinheiro, do recurso que tem no bolso. E do mesmo modo, é o recurso que temos dentro da revelação e dessa totalidade que podemos utilizar para tudo, sermos intermediários do Pai, irmos para outros campos de vida, irmos para outras fronteiras além desta orbe, conectados. O que é então? Se este repetitivo querer saber, jamais saberá o que é isto que nós estamos tratando, por isto não vão saber. Então tem uma febre que queiram saber, estremeçam por isto. De outra maneira, se não tiver febre, o repetitivo vai dizer o que vão fazer daqui a pouco. Se aí tiver um repetitivo de dúvida, ela voltará. Se tiver um repetitivo disto, voltará. Se o repetitivo tiver de abrir os olhos amanhã cedo, será. A novidade não é uma expectativa de algo que aconteça. Não temos mais de um universo que pode falar do outro, e nem do milagre que possa falar para o outro. O milagre está onde está. No consignado que este planeta é um milagre, e que este planeta tem 7 velocidades. Tanto que lá no fundo existem seres que vivem, lá em cima existem seres que vivem, e outros planetas que estão em volta, há muitos seres que vivem, apenas não estão aparelhados nos nossos olhos e nas nossas lunetas para que o vejam.
Mas sabe quanto repetitivo pode trazer a possibilidade de irmos e voltarmos, irmos e voltarmos, irmos e voltarmos, neste repetitivo de estar encarnados? Quanto for preciso, porque tudo será sustentado. Não é revogação. Porque assim o é. Se todos aqui podem ter a revelação lá fora do que eles retiram o dinheiro dos bolsos e os limita por isto, porque lá fora existe uma lei. Com esta potência nos bolsos, poderá ir de continente em continente, de continente a continente. Poderá elevar-se e fazer nas alturas um quarto. Poderá ter automóvel que percorra, terá tudo. Recurso. Então existe uma revelação. Se tem a revelação lá fora, que Áureo retirou os recursos do bolso, a revelação é suficiente para tudo, não é? Então, no que tratamos aqui, invocamos a revelação. E a revelação significa que podemos ter uma luz que vem de cima. E vemos uma cópia repetindo, repetindo, repetindo. Vemos uma cópia que tudo que venha de um repetitivo tem que encaixar no meu repetitivo. E tendo uma revelação disto, a revelação indica o caminho. Não tendo a revelação, todos os recursos serão para pagar. O condomínio dos repetitivos. E custa caro. Não custa? Quem mexe aí? Custa caríssimo. E quando temos a revelação no que consta tudo. E temos a revelação que no quesito de qualquer impressão que resolvemos ter e de que ela faça valer em nosso meio, todos contam com isto. Então assinamos contratos a toda hora. E quando temos a revelação disto, estremecemos, temos uma febre imensa e temos uma febre tanto quanto, depois de alcançar a próxima calçada, souber que todos os recursos algum ladrão levou inteiro, estremecemos e temos febre, compulsionamos. Mas no quesito de todas as nossas crenças particulares, não convulsionamos com nada. Então, este ser da natureza humana e espiritual que aqui está, existencial, esse ser da natureza humana e espiritual, que de todos os registros de que possa se expressar, estar, ser, existir, está sendo sustentado. Este é o começo. E saber que se eu utilizar um verbo agora, e se ele for sustentado, então o verbo que utilizaremos seria preciosíssimo. Preciosíssimo. Mas principalmente o verbo que falamos para nós mesmos, como indício de qualquer algo deste mundo, e tratamos conosco mesmo, e é sustentado. Então, teríamos uma tarefa só, cuidado, permanente e total. Saberíamos onde estamos, e se perfurante do que estamos, todos os percalços que por acaso eu entendi que fosse o bem, eu que entendi que eu fosse o mal,
para saber do bem e do mal só na novidade. Então perguntem lá fora, onde começa o bem e começa e termina o mal? Aonde começa um e começa outro e vão discutir no botequim até o fim da vida. Num erro desse, entendemos que a parte do mal é o bem. Demos de presente para o nosso próximo e fala, respira todas as noites isto. Então, olha onde estamos. Sabe onde estamos? Um campo de vida de encarnados numa orbe terrena, gigantesca. E tudo que é de vida e manifestação dela, e tudo é sustentado de um modo que não há nenhuma pulga que não seja um milagre, a não ser daquilo que possamos ter a categoria de algo dentro de nós. Assim sendo, quando temos uma revelação e tem a novidade, ela percussionará. Ela percussionará nossos passos. Ela percussionará tudo que podemos utilizar, como estamos utilizando agora o verbo, e que ele está sendo sustentado. A Abigail não fez a minha língua, não fez qualquer característica de que sou existente, nenhuma característica de ser da natureza humana e espiritual, de uma matriz geradora inconcebível. Não somos sustentados e abandonados. Tudo se sustenta. Não se abandona uma herbe, essa orbe vai embora. Ela se sustenta para sempre e eternamente. Se temos, então, os fundamentos disto, é onde caminharemos. Assim sendo, de Abigail, no fundamento de que sois estou sentado, exatamente igual a Abigail, o diferencial disto é que a Abigail está revelado disto. E qualquer repetitivo ou característica de que eu possa inflar com o verbo, ele será sustentado. Então o desígnio é de fidelidade, porque de algum modo, se a Abigail entender que o bem é este e o mal é este, e tratar com todos vós, é porque eu, num consignado de uma competência da natureza humana e espiritual, posso dizer o mal é isto e o bem é aquilo. E assim por diante. Então, falar assim, Abigail, cuidado. Então, vai no fundamento de si mesmo. Então, saiba que a novidade que está, e de que sois, caminha nela, e neste orbe terreno, só trate do fundamento. Todos vão dizer que é repetitivo porque eles querem um repetitivo outro. Contos, histórias, que combinem com nossas histórias, que combinem com nossas justificativas mais abissais possível. Então, sempre o repetitivo quer assim, olha, eu matei a cobra, mas estou com o estado, mas eu também matei a cobra. Você matou a cobra também? Sim. E a justificativa sua? É porque ela poderia morder meu pé. Ah, porque ela poderia morder meu pé. Está consagrado. Consagrado uma justificativa. Se unem 10 justificativas, formam algo que tenha presteza de dizer que 10 justificativas iguais é verdade. Então sempre vamos procurar as justificativas alheia para confirmar a nossa. E assim vamos reunindo.
A novidade é um estado de novidade que traz em si mesmo a espiritualidade e que traz em si mesmo, e que trazendo em si mesmo, pode-se dizer que está trazendo em si mesmo, por tudo o derradeiro, dentro deste magnífico progresso, existe algo que condiz a uma fidelidade, ou podemos dizer que existe dentro de uma fé. A fé extrapola a fidelidade, será? A fé diz respeito que a novidade combinada com a novidade é o meu caminho. Então não tenho a menor esperança de que um repetitivo vai falar sobre espiritualidade e saber dela. Pode em todas as bibliotecas deste mundo. A novidade é a própria essência, é o próprio prognóstico, é o próprio endereço. O que entenderam de vossas perdas, se não for milagre? E assim por diante. Como ficamos em uníssonos repetitivos em tudo, e a novidade desapareceu. Então, tudo que é possível de protagonizar, o que acontecerá, é claro, é muito claro o que acontecerá. A novidade é uma caixinha de surpresa eterna. Na novidade, estamos a relação que temos, não do que podemos descrever, o que podemos confabular, o que como podemos discutir, diz respeito que não é possível, dentro da natureza da criação, estarem separados. É impossível que não esteja sustentado, tudo. Então está sendo sustentado o universo desta orbe, tudo que contenha é interseccionado. Muitos já falaram disso. Mas se isso for um descritivo, é um a mais. Então podemos falar de novidade, e novidade, e novidade, que estamos interseccionados, mas grande coisa. Só na novidade saberemos disto. Então, acende uma vela em cima da cabeça e saibam que o repetitivo que criaste e sustentado é o vosso dono e o vosso algoz. E todos os contratos também o são, porque todos, como estão infestados e são sustentados, existe um consignado constante e permanente. Abraçam-se e pagam as contas. Não indício qualquer de nós, dentro desta uma revelação, será o suficiente, uma pequena luz que não se apague. Mas ora, como que eu faço para não se apagar? Não, vamos colocar, não apague. Não é algo que vai apagar. O vosso repetitivo vai apagar para que fique igual. Então vou ter uma revelação que cuidam deste repetitivo de tal modo e que torna impossível uma luz acima que possa olhar. Então a espiritualidade é eterna. Não é algo
que podemos contar agora ou contar depois, como todos esperam. Esperam que contem mais um jeito, um modo da espiritualidade, mais um modo do espírito, mais um modo disto ou daquilo. Tem toda a literatura, de todos os modos, como aqueles que estão fora disto, onde vão reinar, tudo, é claro, todos viram, trouxeram e escreveram. No critério de que tem que encaixar em nós aquilo, significa que pode ter 100 literaturas daquela, e no outro dia está o nosso repetitivo, já o torna esquecido por completo. Então não vivemos para um dia morrer como encarnados. Temos em nós mesmos a própria morte. Então não vai ser daqui 1 ano, 2 ou 10. Já é. Então a novidade inclui que já temos em nós, por natureza, por essência, a própria morte. Então vamos indo. Ela nos abraça e nós acostumamos. Abraça mais um pouco e nós acostumamos. Abraça mais um pouco e nos acostumamos. Até o abraço final. Depois, de um modo ou de outro, todo critério que está aí, e que não morre como o corpo, ele fica, levará consigo tudo isto. Porque somos donos da competência, do milagre, do desmilagre, de toda imbecilidade possível, e de ficar importantes sendo enfadonhos e imbecis. Todos nós. Vamos continuar assim? Podemos dar as mãos nisso? Vamos continuar assim? Então tem uma revelação. Se não está aí a existencialidade, e isto não for a novidade máxima, que sois da natureza humana e espiritual, e que sois sustentado, está à parte. Então a primeira revelação é esta. O que tomou o fundamento como inexistente, pronto. Começou. Então agora a coragem é que quando temos uma vela acesa, o que aconteceu que tudo foi tomado, só sobrou infanhotice. Só sobrou aquilo que empinamos o nariz e saímos por aí, sendo de nada, mortais baratos, infecciosos, praguejantes, devastadores. Nossa! O que inventaram todos vós? Isto dignifica o espírito. Dignifica que não damos de ombros para o fundamento, para o milagre que somos e que recepcionamos. Não damos de ombro dia e noite, noite e dia. Carregamos e tratamos de todo o nosso respectivo deste repetitivo. Do que? Do que sentimos, do que falamos, do que expressamos, do que arguimos, do que copulamos, do que vivemos. É isto? Mas o que é isto? Isto. E daqui a pouco vai ser. Se não vai ser na grande mundo lá fora, vai depender do recurso que tem nos bolsos. Tudo é recurso. Em todos os campos, em todas as atmosferas, em tudo que é possível, é recurso. Aquilo que sustenta livremente e traz a luz é o recurso que sustenta livremente. Então inventem um automóvel que existe algo que não precisa sustentá-lo. E retornem aqui.
E olha como estamos. Estamos aqui assim, não por Apiquimarel. Estamos aqui porque tem um circuito de seres que já tiveram a revelação de todas as suas imbecilidades e o custo caríssimo delas, e de todos os seus repetitivos. Entrou e foi entrando dentro da novidade e foram ficando invisíveis. Com isto, tudo aquilo que adentra da natureza humana e espiritual condensa-se. Ele pode utilizar este que se condensa no que quiser. Isto é o prático. Pergunte para todos os seres que comandam as riquezas externas deste mundo, se estão querendo ou intentando a boa ventura da transparência e da libertação. Perguntem. Perguntem de qualquer fundamento, mesmo para aqueles que estejam a um palmo da totalidade de ser abraçados. Então se duplicaram uma infinidade de seres, com afinidade daquilo, em todos os quesitos e todas as suas impressões particulares. Estão infinitamente distante da verdade, estão infinitamente distante em totalidade de que são sustentados. E totalmente longe da novidade. Mas quando se está longe, o que acontece? Qual é a crença que se sustenta de si mesmo e todos esses seres? O que vai ser, será sustentado. O que for, será sustentado. Muitos destes estão coletando lixo para se alimentar, com o nariz bem empinado, que são muito importantes. Ou retirado algo. Quem vão chegar nesta terra retirado vai faltar. Então talvez entre naquilo que possamos discutir de bom ou ruim. Porque entram devendo e entram, de algum modo, que tudo lhes falta. Querem saber mais de contos do espírito? O que adianta isto? Vai valer a repetição de cada um? Então, nesta novidade nossa, será que esta novidade precisa melhorar a novidade? Há um quesito para todos nós que se expressam aqui, para finalizar, e dar sentido à obra, e dar sentido ao intento, e dar sentido à natureza simples de que é simples, nada é obrigatório. E nada é escravo de nada. E através de ritos de passagem. Então, existem seres
que fizeram um traçado para nós e simplesmente fazemos o cumprimento deste traçado. Será que alguém poderia realizar o cumprimento deste traçado aqui à frente? Porque existiria um quesito contrário, que não permitiria, não combina com aquilo que é contrário à novidade. Não combina. Então disse que a possibilidade de um ser da natureza humana e espiritual, dentro de quesito de idas e vindas, neste modo, neste campo de vida de encarnados, e de que existe algo que aconteça, de que tudo que possa se movimentar, tratar, falar, dentro de algo que surja de uma luz, é extremamente enfadonho, é extremamente nada. Todo propulsor de todo intento que poderia ser nesta terra é nada. Existe um tipo de febre, porque é insuportável o enfadonhamento humano, todos os seus intentos, suas associações, todos os seus vereditos, toda a sua discutibilidade, e todas as impressões que tem muito, tem pouco, seja o que for. Então existe um tipo de febre e que tem uma sede totalmente distinta da sede que nesse mundo grande aqui. Uma sede por encontrar a novidade. Esta sede é tão grande, que não há justificativa para qualquer algo desta terra, senão a própria sede. Quando tem a revelação disto, imediatamente dentro desta revelação, existe um ser que procura a revelação. Muitos. Então, quando existe a revelação, existe uma luz, algo que se direciona naturalmente e diz, olha, está pronto para algo. Na revelação tem a revelação de que tudo os quesitos que por acaso formataram aquela duplicidade, e de todos os contratos possíveis por toda parte, porque cada ser humano tem um poder incrível da malevidade, tem um poder incrível de que cobra, tem um poder incrível de que faz dono. Dentro disto e dentro desta revelação, existe um caminho que, se eles sabem qual é o caminho, vai cuidar disto. Após cuidarem de todos os recursos que tenho e de que trouxe para esta terra, enveredou por todos os cantos, com todos os seres, em todos os esquisitos de um esquecimento gigantesco, e principalmente em seus repetitivos que o formaram. Aí tem os repetitivos que não param, os repetitivos que não param, os repetitivos que não param, e ele está dentro de uma revelação, e tem uma febre imensa. Desta febre surge algo, porque assim, como há seres curadores, há chagas. Como há chagas, há seres curadores. Como há passagem, há guias. E como, para todos nós, que temos uma revelação, há seres apropriados que diz, vamos encaminhá-lo. Pela vossa febre. Quanto mais febre, mais estado, mais um estado dessa grande novidade e do percursor de tudo isto, sem nenhuma justificativa, nós vamos caminhando. Este ser, talvez, em algumas vidas, ou na própria vida, dentro que esta febre já foi parte de sua vida, só a inteligência maior sabe. Então esta febre chega de tal modo, e daquilo tudo que não se esvair no mundo, começar a não esvair mais. E a sustentação continua. Os pontos de milagre nosso ampliam e vão ampliando.
E na totalidade disto, totalidade significa que podemos ver os pés lá longe, que podemos ver dos encantos lá longe, que podemos ver tudo longe. A totalidade vê tudo ao mesmo tempo. A totalidade de todas as entradas que o percursionam abraçam-se. Quando abraçam-se, potencializa-se. Quando potencializa-se, surge algo inacreditável. Esta totalidade e todo descritivo e todas as particularidades se queimam. Torna-se uníssono nesta novidade, sendo da natureza humana e espiritual. Ele vai pensar, ele vai sentir tudo o que é possível. Então, nada, só que aquilo multiplica-se. Tem poder de ação. Cada frase, cada pensamento. Neste respectivo que tratamos tudo. Em algum ponto, uma passagem se apresenta, isto não é discutível, uma passagem se apresenta. É discutível para todos vós que no último abraço tem uma passagem, é discutível. Então que não seja discutível o que tratamos, porque assim o é. Tanto a passagem de que cada um vai. É um chamado, é um abraço, e vai. Mas nós estamos tratando de uma passagem ascensional, de totalidade, da potência divina, não da sua característica de que ficou superior. Todos nós só somos superiores quando estamos encharcados da potência divina em nós. Fora disto, não somos nada. Todos nós. Para aqueles que podem ver, existe uma bruma entre nós. Como quando vamos para uma serra e tem uma bruma. Podem abrir os olhos e ver uma bruma. Podem ver ou não ver, mas aí está. Esta bruma significa que é a testemunha viva de algo. E somos intermediários todos nós. Se apresentando esta passagem, significa que esta passagem é de uma velocidade de vida, de manifestação, para outra velocidade de vida e de manifestação. Nisto concorre que, nesta febre, neste intento máximo, sempre há um guia. Aí sim. Na febre, um guia, e este guia diz, siga-me. Provavelmente já deixou tudo para trás, então só siga-me. Então este ser, quando adentra, a velocidade é tão grande que é desconcertante que o tempo muda, tudo muda. O desconcertante que mesmo tudo mudando, ele continua da natureza humana e espiritual, ele não se transforma num doente. E o intrigante era que, como poderíamos dizer, a paragem do espírito, como uma paragem, significa que adentra ao espírito do descanso. Ora, não poderíamos dar um palpite melhor do que seria este? Que já encontrou a consciência divina por excelência e totalidade, desmanchou-se nela pela toda a eternidade. Este lugar do descanso é o prodígio um prodígio de centenas de bilhões de seres, encarnados, desencarnados e tudo mais que diz respeito a essa progressão, e de que o cansaço é gigantesco. O prodígio todo disto é estar menos um pouco cansado.
Então só saberá o que é o descanso quando não estiver entre um pouco cansado e menos cansado. E quando atribui-se a isso, significa que nesse descanso, este ser da natureza humana e espiritual, ele tem a impressão, ele sente conjuntamente, em totalidade, que chegou no céu, já que um descanso em totalidade é o céu, já que ele ficou dezenas de vidas entre atmosferas, indo e vindo, num campo de cansaço. Imediatamente este descanso implode uma entrada que temos dentro do aspecto emocional. E dentro desse fundamento emocional contém tudo, porque não há como delimitar. A competência quando este emocional não está por todos os cantos desta terra e está em um fundamento em totalidade. Então ele sente uma gratidão no lugar da novidade, tão gigantesca, que é como uma flor deste lugar que abre, tão gigantesca em gratidão, que ele tem uma revelação maior ainda, e que não estamos no lugar que, porventura, às vezes estamos gratos, porventura estamos ingratos, porventura vamos estar gratos lá na frente, porventura ficamos gratos por algo. A gratidão é a nossa natureza por excelência, e a gratidão tem uma efervescência de gratidão, onde a novidade, o acúmulo da potência divina abraçam-se. E imediatamente em um outro lugar de entrada que nos sustenta, que nos faz, que diz respeito ao que é mais muito tratado por todas as partes, a fé. Quer dizer que a fé é o condizente maior do que podemos tratar aqui da espiritualidade, porque a fé tem um consignado, sempre a fé tem um consignado, de que sai da natureza simples para a natureza maior. Então, imediatamente entra em oração. Aí ele tem uma revelação, que a oração não é um dia que ele vai para algum lugar orar. A oração faz parte da sua natureza. A gratidão e orar, já que a fluência daquilo que é sustentado é tão grande, que só existe ter gratidão e oração. E a oração significa que nessa abertura de que estamos orando, podemos ser intermediários. Então vamos colocar nossas palmas das mãos abertas na altura do coração. Então a fé confunde-se com o aspecto do lugar das emoções, dos sentimentos e tudo. A fé é o contingente maior de que podemos, de uma abertura de algo inacreditável, que muitos dizem que estão aqui acima da cabeça. Então é como uma flor que se abre. Então, se a oração é natural, entre nós, como dignidade de aqui estarmos e tratarmos de tudo o que tratamos, de termos um pouco de dignidade perante isto, apenas ofertar um gesto. Então estamos num diferencial aqui, sabiam? Todos nós. Então isto é novidade. E sempre será novidade. Há três vertentes dentro da inteligência maior, no que diz respeito a este pórtico e diz respeito a tudo que tratamos, e que no diz respeito
na fluência desta competência natural e simples, a primeira vertente é que nestas idas e vindas, encontros e demônios, existe algum encontro especial para cada um de vós, Existia a possibilidade de um reencontro. Então, seres que sabem da possibilidade deste encontro e saibam, a visão disto que vivemos está por todas as partes e tem um chamativo, como a flor chama as abelhas. E este ser tem o intento, na sua ancestralidade, de reencontrar um ser da natureza humana e espiritual que entendeu que não era alguma coisa. Vai se aproximar para cada um de vós, porque há. Se há mais, aguardarão, mas este é deste, e deste momento, vão colocar as mãos em cima de vossas mãos. Não são mendigos pedindo nada. E também não são servos para sair trabalhando por qualquer um de nós. Então tenhamos dignidade, ele também tem, de apenas estar em presença com um ser ou muito antigo, ou menos recente, ou seja o que for. Mas está lúcido, limpo, o que poderiam tratar com este ser? Procurem o lugar da novidade. Então talvez seja para todos nós o expoente máximo da nossa sede de vida. A segunda vertente, esclarecimento sobre os guias. Guias são emissários simples que moram dentro das irradiações, dentro de um modo de irradiações inconcebível, mas são da natureza humana e espiritual, têm pernas, braços. Estes guias não vieram para trazer, eliminar espíritos ruins ou maus, não vieram para trazer possibilidade de recurso a mais ou menos. Vieram e estão, e são, e sempre estarão como intermediários diretos de um ponto para outro, na medida que a sede de um ponto para outro seja o suficiente. Nesta terra, encarnados, quando tem uma sede de algo que está morrendo de sede, de fome, a sede e a fome em algum lugar, aparecendo um guia das montanhas, das planícies, das selvas, das matas, e tenho morrendo de sede, ajoelha, guia, sou guia, leve-me para a possibilidade de retornar, de sim. Siga-me. Quando vai pegar as bagagens, ele diz, deixa aí. Não vai suportar o peso disto e vai ficar no meio do caminho. E nós não somos carregadores de seres. Somos guias. Para tudo, de um ponto para outro, é um tipo de guia, e um tipo de radiação, e um tipo de combinação. Então, há guias que combinam dentro
do fundamento e dentro do trono das radiações que combinam com uma multiplicidade de seres. E estes que serão sempre os comunicantes, está esclarecido. No montante disto, existem ascensionalmente e descensionalmente. Existem de todos os modos possíveis. Estando esclarecido, não são para os guias que vão trazer todos os infortúnios particulares e pessoais, enfadonhos que criaram por si mesmos. Eles precisam de sede de retornar, sede de passagem. Esta é o prêmio que tem. A terceira vertente, seres curadores. Seres curadores significam que como existe a flor, existe a abelha, existe a chaga e aquilo que quer curar, por natureza. Imbuídos nisto a seres da natureza humana e espiritual, que adentram a este intento. E vão fazer e realizar a pureza máxima disto. E daquilo das chagas, daquilo que é enunciado, daquilo que é manifestado, já que esteja na manifestação de todos que estão aqui, ou de todos aqueles que estão indicados por uma lei severa, Então, o que podemos indicar para todos os seres próximos a cada todos nós que queiram indicar? Então, tratem assim, da inteligência maior, que indique e expresse o verbo para esses seres curadores estiverem, e que seja a vontade do Pai, não a minha. Escutaram? Por vezes um órgão físico segrega algo. Quando está adoecido, segrega algo que todo organismo precisa de maneira incompleta ou de maneira venenosa. Aí temos sintomas longínquos do próprio órgão. Desde que não haja uma porta fechada, adentrarão, só que apenas que saibam disto. Se trouxeram numa lista de precisão, que é de algum órgão, poderá estar em outro, que percussione em outro, que percussione em outro, que percussione em outro. Isto tem visibilidade e tem inteligências para isto. São velozes e muitas vezes precisam não daquilo que possam achar que uma vez só, não. No tributo disto, dentro da lei, para atingir aquilo que precisam ser de várias vezes. Não precisam fazer nada, só não atrapalhar. São 3 dias de convalescência, dito por todos esses seres,
Então, Abigail está escutando 3 dias, porque 3 dias pode ter mudanças. Pode ter mudanças hormonais, pode ter mudanças de cansaço, pode ter mudança disto ou daquilo. Não encham-se de alimento. Deem menos trabalho para os órgãos nesses 3 dias. Sabe como estamos? Algo está fazendo mais do que ativado este portal da edificação, de uma visibilidade gigantesca por milhões de seres. E o que mais nos importa são os seres que estão, como dizem do outro lado. Porque o condizente disto e a competência e a sede entre milhões são imensa. Se todos aqui serão testemunhas disto, o tempo que for. Vamos encostar nossas palmas. Quer dizer totalidade. Mais do que um lado para o outro, é uma totalidade do universo imenso. Mãos reunidas. No feitio máximo de que ficamos insignificantes e a proeza divina é gigante, e de que um milagre da hipótese que somos, que não seja hipótese que não somos da espiritualidade, que somos a própria espiritualidade, existe algo desde o fundamento, desde a ancestralidade deste universo nosso, a consagração. Por efetiva ela é, por mais secreta, por mais escondida, o que não seja a consagração, é muito mais que gratidão. A consagração tem uma totalidade em nós, tem a gratidão, tem oração e tem tudo demais. Consagrando o feitio do mais secreto que possa ser, do grande mistério infindável, infinito, eterno, indesvendável. E sempre é uma tríplice. O Pai, o sustentador, aquilo que o Pai que concebe, o sustentador, o Filho que é produto disto e o Espírito Santo. Só que somos um prodígio, um produto inigualável da criação. Então, desde o princípio de nosso trato, vai repetir de novo, Abigail? Vai repetir fundamentos de novo, Abigail? No mundo da repetição, só existe repetição. No mundo da novidade, compreende tudo. Podem abaixar as mãos. Bendita seja
esta possibilidade entre nós, e bendita seja este encontro entre nós e o efetivo ato. Estamos encerrando. Existe uma medida de tempo para que possa que manifeste esta possibilidade entre nós. E sempre há. Precisamos encerrar. Caminhe calmo. Abra o portal. E vamos ver quem manda.